Como já foi dito aqui, Páscoa é passagem. Páscoa significa passagem. Esse rito, essa celebração que na antiguidade o povo de Deus que estava sendo oprimido, escravizado do Egito e foi passado, houve um translado da escravidão para a libertação. É isso que se fala em relação à Páscoa desde a antiguidade. E nos dias de hoje, qual é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa, né, pastor? É Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a passagem, a cruz é a passagem da morte para a vida. Quando nós andávamos em trevas, agora nós estamos na luz de Jesus Cristo. Essa é a passagem. Essa é a Páscoa. Mas a palavra de Deus que nós vamos trazer hoje, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, vai falar de algo diferente, no sentido de que já ouvimos a mensagem maravilhosa hoje pela manhã, do nosso querido pastor Gesiel, dizendo: o túmulo está vazio, Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive para todo sempre. E se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E se Cristo não tivesse sido ressuscitado, em vão seria a nossa fé. É isso que nos move, saber que um dia passaremos pela segunda ressurreição, porque a espiritual já aconteceu, é a ressurreição quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos em corpo de glória. Mas o próprio Jesus, Ele disse uma palavra para todos nós. Ele disse: se vocês de fato me amam, então obedeçam a minha palavra. Se você passou pela cruz, se você passou pela passagem da verdadeira Páscoa, é hora de ter compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus agora vai nos pedir. É muito bom agradecermos o que Cristo fez na cruz, mas melhor que agradecer é sermos servos fiéis. O Senhor vai nos exortar. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E o tema desta mensagem é a Páscoa, a verdadeira Páscoa que transforma e que liberta. A verdadeira Páscoa que transforma e que liberta. Tiago está bem no finalzinho ali, encostado, né, em Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 1 entre os versículos 19 até o 25, nesses minutos que nos restam. Diz assim a palavra do Senhor: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo, diz o versículo 24, se contempla e se retira para longe, e se esquece de como era a sua aparência. O versículo 25, ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será, grifa na sua Bíblia, bem-aventurado ao que é realizar. Amém? Glórias a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, o objetivo desta passagem é
E o objetivo desta mensagem também é como viver na prática da palavra depois de passarmos pela cruz. Depois de passarmos pela passagem, pela Páscoa, que é Jesus. Então, como viver na prática desta palavra? Este é o objetivo dessa mensagem. O Senhor vai nos chamar à responsabilidade. Aqui, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, pastor, ele está exortando a igreja. Ele está exortando, dizendo: olha, vocês não podem ser somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Isto é o verdadeiro sentimento de quem passou pela cruz, quem foi impactado pelo Evangelho e pela palavra. Vamos agradecer ao Senhor, servindo a Ele. Vamos juntos. Versículo 19. O Senhor traz 3 conselhos para nós. Você passou pela cruz, passou pela passagem. Muito bem. 3 coisas e 3 conselhos Tiago vai trazer aqui. Primeiro, esteja pronto para ouvir. Você sabe que muito de nós não tem essa sabedoria, essa habilidade. Saber ouvir, saber escutar o outro, o próximo. Muitas vezes a nossa vaidade, a nossa prepotência e arrogância não nos faz ouvir, Jonas. A gente só quer falar e não quer ouvir o outro lado. A gente muitas vezes impõe a nossa vontade no lombo das outras pessoas e não tem o respeito, a sabedoria e a humildade de ouvir. Vamos passar pelo primeiro crivo. Esteja pronto para ouvir. Há um ditado maravilhoso que diz assim: a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro ou pedra preciosa. Olha só. Segundo crivo, depois de saber estar pronto para ouvir, ele está dizendo assim, vocês precisam ser tardio no falar. E muitas vezes a gente peca no tropeçar da nossa língua. E muitas vezes a gente fala e não tem como voltar atrás. Se você der um tapa em alguém, aquela dor até pode passar, mas quando você fala, as palavras vão além da tapa, ela vai para o fundo do coração. E não tem mais como trazer a palavra de volta. Falou, já era. Olha o que Tiago diz aí na própria carta aí, no capítulo 3, no versículo 5, bem rapidinho. Tiago 3,5, ele vai dizer: assim também, a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Volta aí para o texto, depois você lê Tiago 3. A língua é fogo, diz Tiago, é veneno mortífero. Ela envenena, ela mata, ela destrói. A vida e a morte está no poder da língua. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos falando, proferindo, profetizando, amaldiçoando. Acaso pode uma fonte jorrar água doce e suja? Se passamos pela Páscoa, se passamos pela cruz, o Senhor está nos dizendo o que nós devemos fazer. Pronto para vir, tardio para falar, e tardio para o quê? Para se irar. Olha aí, a ira, meus irmãos, não produz, diz a Bíblia, a justiça de Deus. Ao contrário, provoca a ira de Deus. Muitas vezes, por não saber ouvir, por falar demais, nós nos iramos. E a ira do homem, quando se mistura com o egoísmo humano, ela mata, ela destrói. Muitas vezes a gente está irado, a gente se ira muito fácil. A gente perde. Parece que na igreja, não é? Na igreja, muitas vezes, aquele homem é tão calmo, tão tranquilo, não é? Mas quando está na empresa é uma vergonha. Quando está em casa é uma vergonha, maltrata a esposa, os filhos. Se ira facilmente. Já viu um crente no trânsito buzinando? Tem, viu? Impaciente, aí buzina, reclama, fica irado, se ira. Isso é muito sério e muito grave. Se eu passei pela cruz, por que eu estou me irando e perdendo tão fácil e se irando? A gente devia estar irado com o pecado, que aí é bíblico, não é? Quando a gente se ira com as coisas erradas, quando a gente se ira com o pecado, quando a gente se ira com a gente mesmo, porque a gente está pecando, essa é a ira santa, essa pode.
Essa pode. Quem se ira por isso vai herdar o reino dos céus. Porque se ira por ver a sua própria natureza humana pecaminosa. É a ira correta. Passado pelos 3 crivos aqui, acompanhe comigo no versículo 20, quando Tiago ele vai dizer assim, acompanhe aí. Olha como a ira prejudica a alma. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você percebe que a ira é algo tão forte. O próprio Tiago, vai aí no capítulo 3 de novo, no versículo 18. Tiago capítulo 3, versículo 18. Olha o que Tiago vai dizer. Grifa aí na sua Bíblia, olha. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Como é que se semeia a justiça de Deus? Pela paz. Como é que se semeia a misericórdia, a graça? Pela paz. Não através da ira. Quando nós fazemos isso de forma errada, nós vemos o quanto o homem e o ser humano afastado e longe de Deus é egoísta, é arrogante, é prepotente, só quer saber de si mesmo, cheio de vaidade. Quando a gente passa por esses crivos dos versículos 19 até o versículo 20, nós entendemos o quanto estamos afastados de Deus. Quer ter passado pela Páscoa do Senhor Jesus ou não. Muitas vezes crente na igreja, mas não está vivendo a palavra de Deus. Como eu digo que louvo, amo ao Senhor, se eu não vivo a sua palavra? É muito forte, né, meus irmãos? Diante de tais palavras aqui que a Bíblia nos traz, então sim, podemos ir para os versículos chaves desta sessão. Versículo 21. Acompanhe comigo. Porque diante de tanta ira, de tanto egoísmo do ser humano, é necessário nós tirarmos a roupa da maldade. Versículo 21. Portanto, grifa na sua Bíblia, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Até aqui, ponto aí, depois a gente continua. Naquela época, na antiguidade, os soldados, quando ganhavam uma batalha, eles tinham o direito de despojar o soldado que estava perdido. E como é que ele despojava? Ele tirava as armas, tirava a armadura, tirava os seus tesouros. Era o direito, é a mesma palavra que Tiago está usando aqui. Despojar. E quando Tiago usa essa palavra, a gente precisa despojar de toda a maldade, impureza, acúmulo de maldade. Sabe o que é Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, olha, que se eu passei pela cruz de Cristo, se eu recebi a Páscoa de Jesus, eu preciso começar a tirar tudo de mim. Eu preciso arrancar a minha maldade, eu preciso tirar a minha impureza, eu preciso arrancar tudo aquilo que está impedindo de eu adorar a Deus, de ser um verdadeiro servo do Senhor. Porque não adianta eu louvar, amados, porque Ele vive, porque Ele reina, o túmulo está vazio, se eu não vivo esta palavra, se eu de fato eu não tiro de mim essas maldades e acúmulos de impureza, que estão me afastando do Senhor, mesmo sendo crente, louvando dentro da igreja, mas não vivendo a sua palavra. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O culto deve ser racional. O nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo. Racional significa ratio no grego, lógica. Deve haver lógica para o que eu canto, para o que eu prego, para o que eu vivo lá fora. Se não houver lógica é porque eu não estou adorando aquele que morreu na cruz por mim, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Não adianta nada. Aí o Senhor está dizendo, você precisa se despojar. Olha, o verbo no imperativo é uma ordem, um mandamento. Despojando-vos de toda impureza, de toda maldade. Quanta maldade tem no coração do homem. E você não precisa pensar do quem está do seu lado, você não precisa pensar no seu vizinho, nos seus familiares, no seu trabalho, na sua faculdade. Olhe para você.
Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Quanta maldade há no coração do homem. Deus está nos exortando. Está dizendo: olha, se você crê que realmente ressuscitei, se você me ama, viva a minha palavra. Viva esta palavra, diz o Senhor. Aí sim, olha a continuidade do texto do versículo 21. Tiago vai usar a metáfora que eles entendiam da agricultura. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é o quê? Poderosa para salvar a vossa alma. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Sabe o que é que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo: olha, a palavra de Deus é uma semente e o coração de vocês é o solo. Tiago está usando a parábola aqui do plantio. Então assim, se a gente está aqui na igreja, aprendendo na escola bíblica, louvando, pregando essa palavra, o coração precisa estar manso. A Bíblia está dizendo, o coração precisa estar manso para acolher esta palavra. E sabe o que significa ser manso? Significa ser humilde. Por isso que a gente peca e erra, dizendo ao povo lá fora: não, venha de todo jeito. Que de todo jeito? Tem que vir manso, humilde e arrependido aos pés do Senhor. Por isso que muitos estão se convencendo dentro das igrejas, que estão lotadas com 1.000, 5.000, 10.000 membros, principalmente os jovens. Quando vê aquele batidão dentro das igrejas, estão indo convencidos, mas não convertidos. Não há conversão sem arrependimento. Não há conversão se não houver mansidão no coração. Muitas vezes o coração do homem está duro. Arrependa-se, disse Jesus Cristo. Arrependa-se, disse João Batista. Arrependa-se. O coração precisa estar manso para receber a palavra. Porque Ele vive, porque Ele reina. Eu louvo, mas o meu coração está duro. Como eu vou acolher a palavra de Deus? E aqui, caminhando um pouco mais, nós vamos entrar aqui na segunda metáfora. Versículo 22, Tiago vai dizer: olha, vocês precisam se tornar praticantes, não somente ouvintes, porque senão vocês vão estar enganando a vocês mesmos. Essa palavra é para nós, querido. Essa palavra é para nós. Até quando eu vou enganar? Até quando eu vou continuar com a minha capa de crente? Por isso que diz: despojai-vos, tirar essa capa de crente. Bota a Bíblia debaixo do braço. Venho para a igreja, é tão bonito, eu louvando, cantando, os diáconos ali servindo, que coisa maravilhosa. Mas lá fora, ser luz aqui quando está claro é bom, mas eu quero ver ser luz nas trevas. Eu quero ver ser luz de verdades nas trevas. Precisamos nos despojar desta capa, muitas vezes de crente, que a gente coloca. Aí sim, o sentido da Páscoa faz todo sentido para mim e para você. Quando a gente passa pela cruz, quando a gente passa essa passagem tão maravilhosa, vocês não podem enganar a vocês mesmos, diz o Senhor. Um dia, por isso que o Senhor vai dizer: muitos dizem Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Eu falei que seria uma exortação, mas glórias a Deus que Deus nos exorta. Glórias a Deus porque Ele corrige aquele quem Ele ama. Vamos caminhando para o fim, porque no versículo 23 vem a segunda metáfora de quem passou pela passagem da cruz. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, olha o que Tiago diz: é semelhante ao homem que se contempla no espelho. Até aqui, qual é o sentido do espelho? As mulheres que estão aqui sabem, né? Quando a gente está na frente do espelho, as mulheres vão se maquiar e ver o que está errado, corrige. O homem, aquele que tem barba, faz a barba. Quem tem bigode, ajeita o bigode, ajeita a gravata, se está tudo certinho. O espelho não é para nos corrigir? Eis aqui o nosso espelho. Este é o nosso espelho.
A Bíblia. E quando eu estou diante desse espelho aqui, o que é que eu faço? Qual é a minha atitude? Eu estou errando, eu estou pecando. O meu Instagram só tem música do mundo. Eu só posto com roupas depravadas no Instagram. Eu vivo errado na faculdade. Eu sou o crente 007. Ninguém sabe que eu sou crente. Eu vivo escondido, oculto. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que tem coisa errada comigo. Será que eu me ajeito? Feito, eu me ajeito no espelho? Eu não me ajeito quando estou no espelho? Quando está errado? Eu não vou me ajeitando, porque quando eu vejo a minha vida espiritual pela Bíblia, eu não corrijo. Como está a playlist do teu celular? Quais as músicas que estão em primeiro lugar? Quais são os filmes que você está assistindo? Quais as séries que você está assistindo? Que tipo de conversa você tem na roda de amizade com seus amigos? Será que você se esqueceu daquele que morreu e que você diz aleluia, ele vive para sempre, mas ele está dizendo para mim e para você, então viva a minha palavra. Viva a minha palavra. Então, porque tem gente que não faz isso. Olha o que diz o versículo 24. Pois a si mesmo, esse é aquele que se vê e não faz nada. A si mesmo, versículo 24, ele se contempla e logo se retira. Então se esquece de como era a sua aparência. É mais ou menos isso, ó. Eu fui para frente do espelho, olhei a minha vida espiritual, mas eu saí. Continuo do mesmo jeito. Não houve mudança. Se a Páscoa liberta da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, das trevas para a luz, então por que eu não mudo quando eu me vejo no espelho das Escrituras Sagradas? Versículo 25, por fim, Tiago vai trazer a última, ao contrário do versículo 24, o último benefício daquele que realmente se vê no espelho e sabe que tem coisa errada. Versículo 25, mas aquele que considera, olha só, atentamente na lei perfeita, lei da verdade, mas não é só atentar, aí ele continua, e nela o quê? Persevera, grifa na sua Bíblia, não sendo, essa parte eu acho maravilhosa, quando ele diz assim, não sendo, olha o antagônico, ouvinte negligente e operoso praticante. Que coisa maravilhosa. Eu e você, nós somos ouvinte negligente e operoso praticante. Essa é para a gente se examinar. Aí depois ele termina dizendo, esse, ou seja, aquele que obedece, será bem-aventurado, ou seja, feliz de alma em tudo que realizar. Glórias a Deus. Que Deus abençoe com a sua palavra, que nós possamos entender que a verdadeira Páscoa é aquela que o Senhor verdadeiramente nos liberta, que nos transporta. É a passagem da vida que eu tinha anteriormente sem Cristo, e agora como eu devo andar segundo as Escrituras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.